estamos de volta no canal Agacha Fundo mais uma vez. Já vou deixar aí o pedido, a mendigada de leve para vocês. Por favor, deixa o like, comenta, compartilha com um amigo, né? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações e tal. Enfim, me ajuda aí a crescer um pouquinho. Vou compartilhar com vocês hoje, atendendo a pedidos, a minha história, tá? Minha história de como eu me tornei um atleta profissional de voleibol. Já vou adiantar para vocês, pode ser que eu me emocione, modéstia à parte, eu acho uma história muito bonita, é uma história de muito sacrifício, muita dedicação, tá? Então, assim, já vou deixar bem claro aí que pode ser que eu me emocione. Mas, enfim, vamos lá. Eu sou natural de Valença, interior do estado do Rio de Janeiro, né? Nascido e criado, sou de 1985, 20 de outubro de 1985. E a minha história com esporte começa praticamente quando eu nasci, cara. Minhas primeiras memórias de vida, né, são aí aos 4 anos de idade, aos domingos de manhã, no campo de futebol com meu pai. Meu pai jogava futebol amador e tal, então ele batia a pelada dele, domingão, e vira e mexe eu ia com ele, né. Então, assim, esporte, atividade física sempre foi uma coisa muito natural para mim, né, muito intrínseca na minha vida, porque eu sempre fiz, né. Então, assim, é uma coisa que eu nunca fiz força para fazer, né. Quando era pequeno, cara, a gente jogava bola na rua, cansei de voltar assim o tampão do dedão para casa, típica infância do moleque brasileiro nos anos 90, né. Já quase fui atropelado algumas vezes jogando futebol, enfim. Mas talento mesmo eu nunca tive, né? Sempre quis ser jogador de futebol quando era pequeno, tal, mas talento eu nunca tive. E o tempo foi passando, meu pai também ele serviu na base aérea de Santa Cruz, serviu aeronáutica na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. E eu vi as fotos dele e tal, e eu, porra, quando era pequeno eu queria ser piloto de caça. Estudei, cara. Estudei. Só que com e até hoje eu lembro muita coisa, tá? De aviação de caça, nome de avião, características dos aviões e tal, enfim. Eu ainda sou meio fanático. Só que aí, cara, com 12 anos eu já tinha 1,80 m. E o tempo foi passando e eu fui vendo que não dava, eu era muito grande, né? Eu era muito alto para ser aviador de caça. Um belo dia, tô eu andando na rua com meu pai e eu fui nascido e criado praticamente dentro de um clube chamado Clube dos Coroados, que é um clube até hoje existe, é muito tradicional na cidade, né? E é um clube que assim, ele foi fundado, o último fundador vivo do clube era meu bisavô, seu Eupídio Rezende. Se você for hoje lá no clube, ainda tem uma pedra na entrada do clube com uma inscrição, o primeiro nome lá é o nome dele, né? Ele foi um dos fundadores do clube. O meu avô, seu Geraldo Farani, ele foi cobrador do clube por anos e anos e anos. Hoje em dia, se tu recebe boleto eletrônico, tal, não sei o que, para pagar a mensalidade das coisas, né? Antigamente não, tinha que ir de porta em porta, né? Para quem é mais novo aí não sabe. Cara, o meu pai foi criado dentro do clube, eu fui criado dentro do clube. Foram, cara, tudo em relação a esporte, tudo que eu fiz a primeira vez eu aprendi. Eu aprendi a nadar dentro do clube. O primeiro arremesso de basquete foi dentro do clube. Aprendi a jogar totó, pebolim, né? Foi aquele futebol enfim, não sei como é que vocês chamam aí na região de vocês. Aprendi dentro do clube. Cara, tudo relacionado a esporte foi ali. Meu primeiro dia de musculação foi dentro desse clube. Então, assim, é um clube que a minha história está intimamente ligada a ele, né? Então, assim, a história do vôlei começou num belo dia que isso foi em 1998. Eu nunca gostei de vôlei, tá? Eu achava que era esporte de viado na época, que não sei o que e tal. Criança, né, cara? Tinha todo aquele preconceito. Mal sabia eu que viraria um viadão profissional. Enfim. Aí, cara, o que aconteceu? Eu tava no colégio, tinha um amigo meu, Ítalo, né? Ítalo Jatobá. Ele mora ainda lá em Valença. Gente boa pra cacete. E ele jogava muito futebol, cara. O moleque jogava muito, mas muito mesmo.
E aí, eu sei que um belo dia eu tô eu andando na rua com meu pai, aí o rapaz que ele era técnico do time feminino do Coroados, o Marinho, ele viu meu pai e falou, pô, ô Farani, pô, moleque grande pra cacete, cara, coloca esse moleque no vôlei. Eu fazia natação na época e tal. Coloca esse moleque no vôlei, que não sei o que tal. Para mim, eu falei, não sei o que. Minha mãe jogou vôlei e tal. Ela me deu uma vez uma bola de vôlei, eu saí no quintal, fui jogar bola, fui jogar futebol com ela. E aí, eu falei, tá, tudo bem, me convenceu. Me convenceu, só que aí, pô, chamamos o Ítalo e tal. Cara, sem brincadeira, nós fomos lá em 2 treinos. A molecada tava começando, a molecada era muito ruim ainda, ninguém sabia nada. E a gente já tinha uma certa coordenação, até de brincar de 5 cortes no colégio, não sei aí, né, se vocês brincam e tal. Enfim, brincaram, né, aonde cada um nasceu, né. E eu sei que a gente já tinha uma certa coordenação e tal. Eu não fiquei interessado não, sabe? Eu falei, pô, fui em 2 treinos. Os treinamentos eram às terças e quintas às 5 da tarde. Aí eu falei, ah, cara, não quero ficar nisso não, dane-se. E eu também tava tendo um problema de Osgood-Schlatter nos joelhos. Aí, porra, fiquei colocando gesso na perna, enfim, tal. Eu sei que o tempo passou, em 99 eu voltei. Dia 2 de fevereiro de 1999, minha mãe me convenceu. Comprou tênis, comprou joelheira, tal. Um tênis rainha, cara, ruim pra caralho. Porra, solinha reta. Era tênis de futsal que falaram que era pra vôlei, né? Na época o jogador de vôlei usava aquilo. Ela comprou aquilo pra mim e eu ia amarradão, né? Era até pequeno pra mim, porque eu tava crescendo muito, já tava com 1,87, cara, com 13 anos, quase 1,90 m. Aí eu sei que fomos lá no primeiro dia, só que a molecada tinha treinado o ano inteiro. Cara, quando eu vi aquela molecada dando as porradas já por cima da rede e tal, eu falei, pô, aí meus olhos brilharam. Eu falei, pô, eu quero ficar nesse negócio aqui. Agora eu quero fazer esse negócio porque é legal. Né? Eu me senti desafiado também e tal. E o tempo foi passando. Coisa de 2 meses depois, eu tive meu primeiro torneio e tal, torneio início. Eu não sabia nada, meu irmão. Tipo assim, duas vezes eu com a manchete aqui armada para receber o saque dos caras, a bola veio alta para pegar de toque, eu não sabia o que fazer, eu dei de cabeça na bola. E aí, cara, foi. Só que eu tava animadão. E aí eu lembro que até hoje, cara, a gente de vez em quando fazia uns. Isso era categoria infantil, né? A gente de vez em quando fazia uns amistosos ali com o time das meninas, contra o time das meninas. Na sede do clube. O clube tinha 2 quadras na época. A gente treinava na quadra maior, elas treinavam na quadra menor. E aí, cara, eu lembro que num desses amistosos, eu, porra, aqui meio desengonçadão, porque fazer o ataque do vôlei é muito difícil, né? Leva muito tempo para você sincronizar o tempo de bola com o tempo de giro do braço, enfim. Eu lembro que, meu irmão, eu já era grandão, já tinha força, só não sabia aplicar. Eu poderia levá-los agora, no exato momento lá, e descrever quem tava onde, tá? Eu lembro de tudo. Eu sei que, cara, eu recebi uma bola. Eu não sei o que me deu, eu vim com uma vontade, meu irmão. Sem brincadeira, eu saltei um salto que eu nunca tinha saltado na minha vida, eu ataquei aquela força, aquela porra com uma força que eu nunca tinha atacado na minha vida. Mas a bola passou isso aqui, ó, por cima do bloqueio das meninas, no meio da quadra. Eu sei que, cara, ficou aquele silêncio, todo mundo, caralho, todo mundo olhando assim. E depois daquilo, cara, a gente não fez mais amistoso com a menina porque não dava, não tinha como. Cara, resumo da história. Eu levei a sério, tá? E fiquei, porra, louco, né? Eu ficava dentro de casa pulando, cara, na porta com a mão, treinando bloqueio. Aí meu pai me comprou uma. Meu pai, acho que foi minha mãe que comprou uma bola rainha. Machucava pra caralho aquela porra no braço. E eu ficava na parte de baixo da casa. A gente mora no morro, né? Só que a casa foi feita na altura no nível da rua. Por baixo é a garagem e tal. E tem um espaço bom lá até. E eu ficava praticando na parede e tal, porra, aquela porra arrebentava meu braço. Eu ficava batendo bola no chão e tal. Bola dura pra cacete, enfim. Cara, sem brincadeira, deu 6 meses aí, eu já era o melhor jogador do campeonato, tá? Tipo assim, atacando muito, porque eu tinha também um nível de força muito grande, né? E aliás,
Perdão, no mesmo dia que eu comecei o vôlei foi o dia que eu comecei a academia. Saí do vôlei e fui direto pra academia. Dia 2 de fevereiro de 1999. O vôlei às 5 da tarde, a academia às 6:30 da tarde. E aí, cara, eu sei que é, deu 6 meses, assim, 6, 7 meses, eu já era o melhor jogador do campeonato. Bloqueando muito, atacando muito, né? Qualquer coisa, por bola pro Brian, recebia trocentas bolas pro jogo, entendeu? E assim foi, sabe? Foi indo, foi indo, foi indo. Aí eu vou passar a história um pouco pra frente. Chegou no ano de 2000, já era meu segundo e último ano de infantil. É, o time das meninas tinha saído do Clube dos Coroados, tinha ido para a faculdade, a Fundação Dom André Arco Verde, a FAA, de Valença. Tem uma faculdade de medicina até muito boa lá. Eu acho que é de veterinária também. Enfim. E elas estavam jogando o Campeonato Carioca. E aí eu sei que o time de Macaé veio jogar contra elas. O nosso técnico passou a mão no telefone. Ligou pro técnico de Macaé, ó, já que tá vindo o feminino, pô, traz o masculino também, vamos fazer um amistoso com meus meninos aqui. Vambora, fizemos. Aí as meninas jogaram e a gente foi fazer um amistoso depois. Cara, eu sei que assim, a molecada batia com a força que, meu irmão, a gente nunca tinha visto aquilo na vida, sabe? A molecada, pô, a gente era molecada de interior e tal, né? Só que, meu irmão, ninguém ligou, sabe? Tipo assim, deu aquecimento de rede e tal, a galera, né? Deu uma assustada, mas foda-se, vambora. Começou o jogo, cara. Começou o jogo e tal. E, meu irmão, porrada cantando. Eu descendo o braço, meu irmão. E virando tudo quanto é bola. Marquei 820 pontos também no jogo e tal. E aí eu sei que o jogo foi pro quinto set. No final do quarto set, eu quebrei o dedão do pé. Uma bola que foi. Eu tava jogando, eu tava atacando na saída de rede, só que a bola passou pra direita e eu tive que saltar pra cá, atacar, só que eu acabei aterrissando só com o pé direito, bem, né, bem com o dedão, assim, quebrou o dedão do pé. Maluco, que dor. Só que o corpo tava quente, eu saí do jogo e tal, meu técnico me tirou, a gente perdeu o quarto set. Aí no quinto set eu falei, vambora mesmo, vamos assim mesmo. Com a dor do caralho no pé, mas terminei o jogo. Perdemos o jogo, sabe? Só que eu marquei, como eu disse, marquei 800 pontos, né? Tinha um cara na arquibancada que ele era secretário de esporte da cidade de Pati do Alferes. Não sei por que cargas d'água ele tava lá. Ele veio falar com meus pais depois do jogo. Falou, pô, o moleque é bom, tal. O técnico de Macaé falou, cara, pena que eu não tenho dinheiro, senão eu te levava lá, tal, pra jogar com a gente, que não sei o quê. Eu já me senti no céu, né? Esse rapaz, que era secretário de esporte de Pati do Alferes, ele foi, isso em 2000. Ele foi e falou assim, pô, falou com meus pais, pô, teu moleque é bom, tal, não quer fazer um teste lá no Rio, não? Aí eu falei, porra, claro, né? Por que não? Conversamos, tal, ele falou, eu tenho contatos aí no Fluminense, no Flamengo e no Botafogo. Né? Os três têm bons times aí de vôlei e tal. Aí eu pensei assim, chegamos em casa, eu sou fluminense, né? Sempre fui, por livre e espontânea pressão. Aí chegamos em casa, eu conversando com meus pais, eu falei assim, olha, pensei comigo, né? Eu falei, qual que é o melhor time? Ele falou, Fluminense. E eu pensei comigo, falei, cara, eu vou pro Fluminense então, fazer o teste lá. E se. É... Porque se eu conseguir me destacar no melhor, é porque eu realmente sou bom. Pensei comigo, né? Aí, cara, fomos. Na minha região, eu era o maiorzão tal. Eu sei que fizemos o teste lá no Fluminense em dezembro, né? E, cara, no dia do teste, o técnico, o Girino, que infelizmente, Paulo Maurício Guaraná, que infelizmente faleceu esse ano. Eu também não o via, cara. Ficou de 20 anos já, desde 2004 a última vez que eu o vi. E infelizmente ele faleceu, enfim. Ele colocou a gente para fazer um exercício que eram três caras, ele só jogando a bola pro alto assim, e três caras durante 1 minuto atacando. Tu atacava e voltava pro final da fila, né? E ia. E aí eu sei que, cara,
No primeiro round, os dois moleques, eu chegando lá, porra, tinha um moleque já de 2,1 m, maior que eu, tal. A gente chamava ele de Tonhão. Antônio é o nome dele, né? Tonhão. E, e eu não tava acostumado com aquilo. No começo eu fiquei meio bolado, né? E tinha um outro moleque lá, o Rodrigo Negão, saltava, meu irmão, mas saltava. Ele tinha 1,80 e pouco. Mas o maluco saltava, porra, um absurdo. Jogador de vôlei de praia e tal. E aí eu sei que, porra, acabou e a gente descendo a porrada nesse exercício. Acabou o exercício, o moleque tudo botando o bofe pra fora e eu aqui, ó, em pé, amarradão. Aí o girino assim falou, ué, cansou não? Eu falei, não. Ele falou, vamos de novo? Eu falei, vamos. Fui. Aí foi o segundo grupo. Era eu, o outro moleque, João Gilberto e não sei mais quem. Enfim. Eu sei que fomos no segundo round, sem descanso. Pá! Pá! Descendo a porrada. O moleque tudo terminado, tudo fudido. E eu aqui, ó. Amarradão. O girino, ué, cansou não, cara? Eu falei, não, tô bem. Aí ele falou, tá bom, vai mais um então. Eu falei, vambora. Eu tinha que mostrar serviço também, né, pô? Fazendo teste, caralho. Aí no terceiro que eu fui cansar. Aí ele sacaneou a gente, né? Eu falei, pô, que vocês estão dando pra esse moleque lá em Valença, né? Aí beleza, enfim, passei no teste. Ele falou que gostaria de ter minha presença no time no ano que vem e tal. Passamos para 2001, né? Meus pais até gostariam que eu morasse no Rio, só que fomos ver, meus pais, pô, não tinham condição financeira de me manter lá no Rio, o clube também não ajudava, né? Enfim, porque era a condição do clube, né? O clube não tinha grana pro vôlei, é um clube de futebol, né? Então, assim, tem outros esportes olímpicos e tal, só que a grana é muito pouca. Era, pelo menos na época. Então, o que nós fizemos? Entramos num acordo, né? Que eu iria treinar às sextas no Rio, né? E jogava nos finais de semana com o time. E assim foi feito durante um bom tempo, cara. Então, porra, toda sexta, acabava o colégio por volta de meio-dia, comia em casa rapidão, por volta aí de 1h30 da tarde, pegava o carro com meu pai. Era um Uno Mille, cara, 1.0. Meu pai, já, por sorte, já estava aposentado naquela época. Ele tinha seus 45 anos. E a gente saía de casa, ia pro Rio. Cara, eu juro pra vocês, o Uno Mille do meu pai, 1.0, não tinha escada no teto, mas a quantidade de pau que a gente dava naquele carro era um bagulho absurdo, meu irmão. Ai, caraca, brother. E a gente chegava no Rio e tal, e treinava. Enfim, chegava em casa e os jogos eram geralmente aos domingos. E geralmente eu tinha treino sábados de manhã em Valença, com o meu time. Então eu ia, a gente voltava, chegava em casa, porra, quase meia-noite, né? Que o treino acabava lá 8 horas da noite. E aí tinha às vezes uma confraternização ali com os pais dos alunos depois do treino e tal. Nós até, porra, temos amizade até hoje com alguns deles, né? Enfim. E eu tenho amizade com alguns dos garotos também, Túlio, Everaldo, né? Chegamos a jogar Superliga juntos, né? Enfim, eu sei que o tempo foi passando, aí eu tive meu primeiro campeonato internacional em 2001, em Curitiba, que nós fomos campeões em cima do Banespa. E aí, meu irmão, eu sei que o meu nível era abaixo dos caras, eu era consciente disso. Tanto é que nesse campeonato internacional eu peguei uma conversa, os caras não sabiam, eu nunca falei pra ninguém, tô falando pela primeira vez isso. Eu peguei uma conversa de um dos caras, um dos moleques chamado João Gilberto, com o Jorginho, preparador físico. Jorginho não, perdão, o Ayashi. Marcelo Ayashi. A gente estava no alojamento e o Marcelo Ayashi era assistente técnico, né? Só que o Girino e o Jorginho estavam no Rio com o infantilzinho do Fluminense e eu era infanto juvenil, uma categoria acima de idade. Então, eles só chegariam para a final, né? Com um outro rapaz, o Túlio. E eu disputava a vaga com o Túlio de meio de rede. Só que o Túlio era muito melhor que eu, né? Porque ele treinava todo dia com a molecada e tal, era maior que eu também.
E a gente ia jogar contra o Banespa. O Banespa, cara, era um time, porra, foda de São Paulo. Todo ano os caras tinham 5 mil atletas do país inteiro querendo fazer peneira com eles e tal. E minha mãe até ligou uma vez pro Banespa e tal, ó, queria levar meu filho aí pra fazer um teste e tal. E eu sei que a menina falou, qual a posição dele? Meio de rede. Qual a altura? 1,97. Ela falou, desculpa, aqui meio de rede só acima de 2 metros. Eu falei, porra, cara, eu sou grande demais pra ser piloto de caça, mas eu sou pequeno demais pra ser meio de rede. O que eu vou fazer da minha vida, né? Aí eu sei que fomos pra final, e aí na noite anterior, eu tinha jogado o campeonato inteiro. Na noite anterior, a final, eu peguei uma conversa dos dois, né? Eu tava, entre aspas, grog, né? Só que eu ouvi meu nome, eu pum, acordei, tava na cama, e o João Gilberto perguntando pro Ayash, pô, e o Brian amanhã, cara, que não sei o quê. Aí o Ayash falou assim, pô, ele ainda não tem nível não, cara, vamos ter que deixar ele no banco e tal, que não sei o quê. Aí o João Gilberto concordou. O João Gilberto era o outro meio de rede na época. Ele falou, pô, é mesmo, né? Tá melhor deixar ele no banco, colocar o Túlio, que não sei o quê. Eu fiquei quieto. Eu aceitei porque não tinha, eu sabia que era verdade, né? Não tinha muito o que ser feito. E sem problema, fomos campeões. Comemorei como nunca, só que eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Eu falei, porra, eu ainda vou ganhar uma final do Banespa de titular, sacou? Eu prometi pra mim mesmo. E aí, cara, eu sei que voltei pra casa, não sei o que, 12 horas de ônibus. E é, eu conversando com meu pai e tal. E o meu pai, cara, ele nessa história ele foi um visionário. Por quê? Ele falou assim pra mim, Brian, você, cara, tu não treina a quantidade de treino que os caras fazem no Rio. Não tem como. Eu treinava 3 vezes por semana na minha cidade, os caras estavam treinando todo dia no Rio, né? 2 horas de treino, eu treinava ali malemar 1 hora e meia e tal, a cada treino, né? Tinha sábado que não tinha treino, porque tinha jogo, então assim. Ele falou, cara, só tem uma maneira. Ele perguntou assim, você quer jogar? Eu falei, eu quero. Ele falou, só tem uma maneira de você é, de você conseguir alcançar esses caras. No vôlei não vai dar, porque os caras treinam muito mal. Vai ser na parte física. Eu falei, faz sentido, né? Cara, aí ele falou assim pra mim, posso te passar uns treinos que o meu preparador físico na época do futebol, lá em 1970, tá? Me passava? Eu falei, pode, ué, vambora. Ele falou, tudo bem. Começamos, cara. Aí eu tava fazendo natação também, pra parte física. Conversamos aí com o Marquinho Português, que ele era um puta técnico de natação na minha cidade. E ele fazia um trabalho comigo na piscina. E meu pai fazendo um trabalho comigo. A gente chegava mais cedo, cara. O meu treino era, se eu não me engano, às 8 da noite, naquela época que eu já tava treinando com os adultos. E eu chegava com meu pai, tipo assim, chegava às 7 e a gente ia treinar. Aí ficava na arquibancada do ginásio ali treinando com meu pai. Meu irmão, era tipo assim, saltando os degraus, pliometria, né? Hoje em dia eu sei o que é pliometria, saltando degrau, subindo e descendo a escada, com uma perna só, com as duas pernas, saltando 2 degraus. Fazia, como é que fala, cara? Aquele que você salta e traz os joelhos, né? No peito, fazia aquela porra, uma série, tipo assim, série de 20 saltos. Fazia antes do treino, já fazia ali agachamento completo, cara. É mole? Tipo assim, 300 agachamentos antes do treino. Que doideira, meu irmão. E aí eu já falei essa parada 300 vezes pro meu pai. Pra todo mundo que me pergunta, eu falo isso. Cara, se tivesse uma máquina do tempo e tivesse eu pudesse voltar para uma época da minha vida, seria essa, tá? Porque a busca pelo sucesso, meu irmão, que parada gostosa, sabe? Não que depois que eu cheguei lá tenha ficado ruim, pelo contrário, cara. Foi, porra. Começou a ficar ruim quando eu me profissionalizei mesmo, tá? Que aí o dinheiro entra no meio, sabe?
Só que a escalada da montanha, meu irmão, que parada, sabe? Porque assim, ficava. Quando não tinha treino, final de semana, né? Não tinha jogo nem nada tal. Porra, ia eu e meu pai, cara, pro clube, sozinhos, nós dois. A gente descia, eu moro, tipo assim, a 20 minutos de caminhada do clube. Meu pai já tava aí com seus 45 anos, né? E meu pai sempre foi carcaçudo e tal. Fez muita musculação quando era mais novo e tal. E é, eu sei que a gente descia, cara, só nós dois. A gente armava a rede com uma bola de vôlei, armava a rede. O meu pai ficava jogando a bola para cima para eu vir atacar por cima da rede. E eu já tinha muita força, né? Cara, a gente repetia isso sem brincadeira, umas 150, 200 vezes. Cada ataque meu pai tinha que sair correndo atrás da bola. E o clube, a quadra, né, o ginásio, ele é construído de uma maneira que a bola às vezes entrava debaixo da arquibancada. Meu pai tinha que entrar lá e tal. E aí vira e mexe a gente fazia treino na areia, cara. Sprint resistido. Meu pai segurando a câmara de ar de bicicleta, de pneu de bicicleta. Passava na minha cintura e eu, porra, dando sprint e tal. E eu via, cara, a molecada, meus amigos, né? Até do vôlei mesmo. A galera passando para ir pra festinha que tinha no clube e tal, por me sacaneando, sabe? Rindo de mim. Aí o meu pai virou e falou assim: Brian, tá vendo esses meninos rindo de você? Acontecia também às vezes quando. Sem brincadeira, cara, eu devo minha carreira profissional ao meu pai, tá? É óbvio, sou grato à minha mãe também e tal, mas quem mais pôde fazer por mim foi o meu pai. Eu sei que às vezes antes do treino também, eu na arquibancada, tá? A molecada lá embaixo, é coisa de molecada, tipo assim, não tem sentimento ruim nenhum em relação a eles. Mas eu sei que eles riam, apontando. Meu pai chega pra mim e fala assim: tá vendo ali, Brian? Estão tudo rindo, né? Eles vão rir agora. Deixa eles rirem. O bom cabrito não berra. Continua trabalhando. Eu falei: tá bom. Eu só escutei. Falei: tá bom. Eu sei que, cara, um belo dia, do nada, a gente passa aí pro ano de 2002, né? Eu pedi lá no Fluminense pra trocar de posição, porque essa parada do Banespa, da ligação do Banespa pra minha mãe, ficou incutida na minha cabeça. E eu falando: pô, se o maior clube não quer, né, meio de rede abaixo de 2 metros, provavelmente os outros também não querem. E eu estava certo, né? Hoje em dia, para você jogar de meio de rede profissional, você tem que ter pelo menos 2 metros. Eu sei que eu queria mudar de posição. Eu comecei a treinar de oposto, né? Aí conversei com o meu técnico na minha cidade e tal, e ele falou: tudo bem, né? Isso, na verdade, isso já começou em 2001, se eu não me engano. E eu ficava, só que ele precisava de mim como meio de rede para bloquear. Então, quando eu estava na frente, eu ficava bloqueando no meio de rede. Quando eu fazia a rotação e ia para trás, eu não saía para o líbero entrar. Eu ficava, porque o meu ataque do fundo de quadra era melhor do que o ataque do nosso oposto. Então, eu ficava, quem saía era o oposto. E aí, cara, eu pedi no Fluminense e tal. Os caras: não, tudo bem, vamos ver, que não sei o quê. Eu fiz joguei o torneio início, cara, de oposto. A gente perdeu até o torneio início, né? E só que eu joguei mal, sabe? Na verdade, era a primeira vez que eu jogava mesmo de oposto, foi ali. Eu não joguei muito bem não, tal, e os caras, porra, só insistiam comigo pelo meio, né? Porque entendo o lado deles também, eles precisavam, o time tava certinho ali comigo no meio, né? Eles já tinham oposto, já tinham, enfim. Só que eu não queria, cara. Eu não via futuro pra mim jogando de meio e tal. E eu sei que teve um jogo em específico que eles gostavam que eu fizesse o saque chapado. Eu já estava treinando saque viagem, né? Que eu queria também fazer saque viagem.
E eu sempre fui um cara de muita força, então não tinha por que eu ficar fazendo saquezinho chapado. Saque chapado é aquele que tu bate com a mão assim na bola, e a bola vai meio que, né, meio que variando assim, só que ela vai paradinha. O viagem é aquele que você joga pro alto, pula e dá uma porrada. E eu via tudo quanto é jogador profissional sacando viagem, viagem, viagem. Eu falava, eu vou fazer isso também, né? E eu sei que, cara, comecei a treinar, treinar, treinar. Um jogo específico. O cara me mandou sacar chapado. Eu parei lá no fundo da quadra. Meu irmão, eu joguei a bola pro alto, mas eu dei uma porrada pro outro lado. Mas eu dei uma porrada que o moleque do outro lado nem vira a cor da bola. E eu já pronto pra tomar um esporro, né? Mas eu falei, quer saber? Foda-se. Fiz, se eu errasse, né? Digamos assim. Se eu errasse, eu sabia que ia rolar esporro. Eu falei, quer saber? Foda-se. Joguei aquela porra, falei, pau! Ace. Nem olhei pro técnico, girando, girando, girando puto da vida. Nem olhei pra ele, meu irmão. Fui pra outra bola. Joguei, pá! Ace de novo. Terceira bola. Ele não falou nada. Pá! Outro ace, meu irmão. Ace não. Pegou no braço do moleque. Enfim. Eu dei uns 4, 5 saques. Aí até que eu errei. Né? Errei. Aí saí de quadra. Eu tava de meio de rede e tal. Não fazendo nada, não conseguia bloquear, porque eu não tava treinando de meio de rede, não conseguia bloquear, o meu ataque tava uma meta, só que eu fui pro saque, meu irmão. Aí eu. Aí eu saí, ele olhou pra si, ele olhou assim pra mim, tá treinando viagem, né, moleque? Aí eu falei, tô muito. Ele falou, tá bom, continua. Aí eu fui, jogamos, ganhamos, tava no jogo até contra o Botafogo, se eu não me engano. Ganhamos, demos uma porrada nos caras. E eu sacando bem o jogo todo e tal, que não sei o que. Aí fomos conversar com ele e tal. Ele falou, porra, não dá, cara. Não tem como te trocar de posição, que não sei o que. Eu falei, tudo bem. E eu, porra, desanimado, né, tal. Até que um belo dia, cara, um técnico aleatório da cidade de Cruzeiro ligou pro meu técnico, Mazola, e falou assim, ó, vamos jogar os jogos regionais do estado de São Paulo aqui e tal. Eu preciso de um jogador de um oposto e de um meio de rede para vir jogar o campeonato. Campeonato de uma semana e tal. No caso, ficaria 2 semanas aqui em Cruzeiro, né? Uma semana treinando e a outra semana jogando o campeonato e tal. E os jogos regionais, eles são tanto os jogos regionais quanto os jogos abertos do interior. Eles são uma Olimpíada, literalmente uma Olimpíada entre as cidades. Vão as delegações dos times e tal. E aí, cara, eu cheguei, eu comecei a conversar com um rapaz chamado André. Ele que me recepcionou e tal. Aí ele falando, aqui tem um time bom, cara, que joga Campeonato Paulista aqui na região, em São José dos Campos, que é E os jogos regionais são divididos por regiões, né? Que é o time da Johnson Johnson, Johnson Clube e tal, parará. Eu falei, pô, é mesmo, meu olho já arregalou, né? Eu fui chamado pra ir de oposto. E aí, cara, eu sei que, porra, fomos treinando tal, parará, e eu bem pra cacete, saltando muito, cara, sabe? Voando mesmo. No treino, que não sei o que. Primeiro jogo do campeonato, não tinha meio. Aí o técnico vai, um outro rapaz chamado André. Ele vai, e eu já coloquei aquilo na minha cabeça, né? Eu falei, meu irmão, esse Johnson vai me chamar. Porra, esse vai ter que me chamar. Beleza. E o nosso objetivo era ficar entre os 4, tá? Ou seja, chegar na semifinal. Aí, cara, eu sei que começou o campeonato, meu primeiro jogo, o André vai, Braz, você vai jogar de meio. Eu falei, não, cara. Mas tudo bem, começou o jogo, cara, aí fomos e eu, porra, não conseguia fazer nada mesmo. O jogo uma merda, com outro time fraco. Mas eu não conseguia fazer nada, porque eu não tava treinando, tinha mais de ano que eu não treinava de meio e tal. E aí eu sei que chegou uma hora que o moleque foi passar uma bola meio de graça pra gente. E eu já era mais espertinho e tal, eu esperei na rede, abaixado. A hora que o moleque passou a bola assim de graça, na altura certinha. Meu irmão, eu subi, mano, eu dei uma porrada na bola. Quase matei o moleque. E aí eu saí comemorando. No que eu fui comemorar, eu fui pro fundo da quadra, comecei a dar uns tapas assim no chão. O juiz entendeu como provocação, eu tomei o cartão vermelho.
Ai, caceta, cara. E a sorte que no vôlei o cartão vermelho só fica fora do set, né? Naquela época já, mas era o último set e tal, a gente tava ganhando 3-0, que não sei o quê. E foi beleza. Aí, cara, eu sei que, e eu continuando de meio, no primeiro, no segundo jogo, a gente tava no mesmo grupo desse desse time da Johnson, né? Aí, cara, eu sei que nosso terceiro jogo era contra o Johnson Club. Meu irmão, eu sei que ali eu vi a chance da minha vida, né? Por quê? Pô, vamos jogar contra os caras. Eu falei, eu tenho que dar uma bolada nesses caras. Nesse jogo, o André chega pra mim e fala, Brian, hoje vai de oposto. Eu falei, graças a Deus, né, meu irmão? Fomos. Cara, putz, o jogo começou, só que eu era muito inexperiente na época, eu achava que por eu ter um alcance de ataque muito alto, né? Na época, eu pegava com o braço, pegava a bola com o braço esticadão e atacava forte e tal. E eu achava que o que ia impressionar os caras era eu atacar por cima do bloqueio dos caras e tal. E eu tentando fazer aquilo o jogo todo. Eu poderia ter jogado melhor se não, né? Se eu simplesmente desse uma porrada na bola. Mas enfim. Só que uma das bolas, eu tenho a foto até disso, tinha um cara de 2,10 m de altura, o Robertão, um oposto canhoto, e aí tinha uma passagem que eu estava na entrada de rede e ele estava na saída de rede. E eu fui, ataquei, e tem uma foto da hora, meu irmão. Eu pegando a bola, mas tipo assim, a antena, o topo da antena aqui, eu pegando a bola assim um pouquinho acima do topo da antena, e o topo da antena tem 3,43 m do chão, né? E eu ataquei por cima do Robertão. E aí, meu irmão, meu time inteiro, nossa, os caras quase tiveram um orgasmo na quadra e tal. É óbvio que a gente perdeu o jogo, o time deles muito melhor, profissional e tal, enfim. Só que aí passamos de fase, cara. Chegamos na bendita semifinal. A bendita semifinal, objetivo, porra, alcançado e tal, a gente tava feliz. Só que a bendita semifinal era contra o time de São Sebastião, que era o time que também quem jogou lá contra, né? Jogamos contra nesse jogo foi meu amigo Michael Araújo, que hoje trabalha em Volta Redonda. Tem um estúdio de CrossFit lá e tal. E eu, na verdade, não conhecia ele nessa época. Eu fui conhecê-lo por anos depois. E hoje virou meu amigo. Ele era levantador. E aí, cara, eu sei que fomos para esse jogo, a nossa expectativa tava, né, na mão, digamos assim. Só que, cara, chegamos lá, o técnico deles, esqueci até o nome, Valdemar. Valdemar, o técnico deles, meio doidão, sacou? O cara, ele. Os dois filhos até dele jogavam. Um era o Bruno e o outro era o Rafael, se eu não me engano. O Bruno também é meu amigo. Era meio de rede. Aí tinha como oposto, tinha um rapaz chamado Hudson, que depois jogou comigo em Sorocaba. Tinha um outro Fernando, que era ponteiro, e a gente pegou seleção paulista juntos, fomos campeões brasileiros juntos, o Hudson também. Enfim, né? Pra vocês verem como esse mundo é pequeno. Eu sei que o jogo começou e o pau a pau, meu irmão. Ganhamos o primeiro set. E eu, porra, eu com a macaca, brother. Mas eu jogando muito, dando porrada. Quando eu tava do fundo atacando dos três, e eu com aquele meu alcance de ataque, porra, subindo lá em cima, né? Eu sei que não sei qual doideira que deu. Esse rapaz, o Valdemar, o técnico, ele mandou o time abrir o bloqueio pra mim. Entendi nada mesmo. Mas, meu irmão, comecei a descer-lhe a bordoada. E o jogo inteiro ele mandando não bloqueia. Não sobe pra bloquear, deixa ele atacar do fundo. O ataque de 3 metros. Ali, meu irmão, e o time da Johnson todo assistindo, porque eles iam jogar outra semifinal depois da gente. Cara, sem brincadeira, nesse jogo eu marquei uns 35, 40 pontos. Bagulho absurdo, absurdo. Mas, tipo assim, joguei muito mesmo. A bola encostou em mim, era ponto. Sabe? O bagulho assim, não dava pra entender. Ganhamos o jogo de 3-1.
fomos pra final. Meu irmão, o que a gente comemorou, cara. Eu ainda tava pegando uma das meninas do vôlei feminino na época e tal, né? Ela tava ficando com a menina lá, a Jaqueline, que hoje ela tem um filho com o meu nome, que ela colocou o nome de Brian também. Mas não é meu filho, tá? Eu sei que. Ai, cara, que tempo bom, meu irmão, que tempo bom. Eu sei que. Enfim, fomos fazer a final contra o time da Johnson. Perdemos, óbvio, só que a gente não tava nem aí. Os caras deram a volta olímpica, a gente com a medalha de segundo lugar dando volta olímpica junto com os caras, sabe? Amarradão, pô. Pra gente, a gente era campeão também, né? E aqui, ali, cara, foi o torneio que assim, mudou minha vida, sabe? Porque eu já fui pra lá, eu fui decidido que eu não ia mais voltar pra casa. E assim foi, né? Porque, meu irmão, eu vi oportunidade, né? Eu falei, vou agarrar de qualquer jeito. Eu sei que são coisas do destino, cara. Igual esse jogo que eu mencionei antes contra o time de Macaé e tal. Tinha um cara na arquibancada assistindo, um cara que tinha contatos, porque a filha dele também jogou no Rio e tal. Nesse dia, o time da Johnson estava todo assistindo e, por coincidência, um rapaz do time infanto-juvenil da Johnson, se eu não me engano, Alexandre, o nome dele, ele tinha rompido o ligamento cruzado anterior do joelho, precisou passar por uma operação e adivinha a posição dele? Oposto, né? E aí, cara, esse rapaz, o André, ele até trabalha hoje no time de São José dos Campos, conversou com o técnico Fabrício e ele falou: você concorda dele fazer um teste lá com vocês e tal? Ele falou: não, tudo bem, faz uns 3 dias de teste lá e tal. Eu falei: tudo bem. Fomos, né? E aí eu fiquei na casa da mãe desse rapaz, do André, por 3 dias fazendo o teste, a gente treinando em 3 períodos, cara. Eu tava, meu irmão, como é que fala? Aquela dor muscular tardia, mas me matando, me matando. Só que no final do terceiro dia, eu conheci a galera do time e tal. No final do terceiro dia, cara, eu já tava aclimatado com o pessoal, tranquilo, né? Já me dando bem com todo mundo. E, porra, eu sei que o Fabrício chegou, falou: Brian, se você quiser ficar, a gente gostou de você, te oferecemos isso, 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 tal. Tinha alojamento do time e eles davam ajuda de custo, que não sei o quê. Só que aí quando eu cheguei em casa, eu recebi uma ligação do técnico de São Sebastião também. E aí ele oferecendo até o dobro da grana, cara, pra eu ir pra São Sebastião. E aí eu fiquei naquela, né? Falei, porra, o que que eu faço, né? Vou pra uma cidade melhor, porra, São José dos Campos, mais perto de São Paulo, tal, mais fácil de ir pra casa também, né? E para receber menos dinheiro, tal. E minha mãe só tinha uma condição: você tem que estudar em colégio particular. Que eu estudava, né, no melhor colégio da cidade porque ela trabalhava lá, então eu tinha bolsa de estudos. Minha mãe era orientadora educacional desse colégio. E aí, cara, eu sei que fomos, né? Conversando e tal, até pedi a opinião desse rapaz do André. Falei: André, e aí? São Sebastião tá ligando, o que que você acha, cara? Ele falou: Brian, vai, profissionalmente falando pro futuro, é melhor tu ir pra São José. Eu falei: pô, legal, tá. Vamos pra lá. Decidi e, cara, foi a melhor decisão da minha vida, sabe? Ou uma das, né? Na época até o time estava crescendo bastante, tinha até a previsão de no ano seguinte, 2003, o filho do Bernardinho ir jogar com a gente. O papo era de que já estava acertado e tal. Só que tinha uma gastação de dinheiro muito forte ali, né? Não sei aonde que ia, mas enfim, né? Eu sei que meu irmão tinha um telefone lá no clube que você simplesmente podia ir lá e ligar para onde você quisesse de graça, não pagava nada. Tudo isso ia para conta do vôlei e tal. Material, tudo do bom e do melhor, porra. Café da manhã era queijo, presunto, porra, tinha biscoito recheado, porra toda. Enfim, a gente tinha tudo, né, cara? E em 2003 acabou.
O Johnson Clube, entre aspas, não quis mais ficar com o time de vôlei e tal. A galera, eles jogando ali Paulista da divisão especial e tal. Só que foi montada uma outra estrutura, ainda em São José dos Campos. Essa foi meio a caralho, né? Só que eu acabei ficando lá e tal, porque pra mim, quando eu saí, tava tudo garantido, eu ia voltar pra Johnson. Eu fiz um bom campeonato com eles, né? Então não fui em peneira nenhuma, não fiz nada e tal. Pra mim tava garantido. Porra, faltando um mês pra começar tudo, os caras me ligam falando que, né, acabou tudo e vamos começar do zero e tal. Enfim, aí vou, mas acabei voltando pra São José. Ali, meu irmão, teve um mês que quem fazia as compras pra gente era o técnico. Um mês ele simplesmente não fez, sacou? Tinha uma moça que ia lá no apartamento cozinhar pra gente e tal. Foi ali até que eu formei amizade com o meu melhor amigo hoje, o Bruno, mora nos Estados Unidos. Foi morando junto nesse apartamento, era eu, ele e mais dois caras, né? E eu sei que. Meu irmão, cada festa que a gente fez. Nossa senhora, doideira. Cada loucura, bro, vocês não tem noção. E a gente sem comida, cara. Na época eu não comia carne, sacou? E a gente sem comida mesmo, sabe? Meu irmão, chegou uma hora que, tipo assim, eu não tinha dinheiro pra comprar nada. A minha única refeição mesmo era à noite, que a gente pegava com a tia do lanche lá, que ela fazia uns hambúrguer muito fodido, bom pra cacete aquela porra. Só que ela deixava a gente anotar e pagar no final do mês, sacou? Então eu pegava o dinheiro da ajuda de custo e pagava aquela porra. E, porra, meu pai se fudendo pra pagar o colégio, né? Que pra gente era caro, sabe? E. Só que, meu irmão, eu pedalava 6 quilômetros todo dia pra ir pro colégio. 6 ou 10, né? Até 10, talvez, sei lá. Não tinha café da manhã, não, irmão. Nem almoço, sacou? O almoço que tinha era arroz. Eu comia arroz, sabe? Arroz de feijão, né? Tinha feijão também. Às vezes o macarrão e tal. Meu irmão, eu comia açúcar de manhã, sabe? Pra não passar mal. Levava açúcar pro colégio pra comer lá durante o recreio, né? O intervalo. Porque não tinha dinheiro, cara, pra comprar nada, né? E a molecada, e era colégio Playboy, sacou? E a molecada lá, tudo comprando, né? O lanchezinho deles e tal. Eu não tinha dinheiro não, meu irmão. Sabe? Só que assim, tu nem pensa nessas paradas, entendeu? Tu só vai, meu irmão. A gana é tanta, sabe? De você fazer acontecer que. Meu irmão, tu vai. Eu sei que eu perdi 6 quilos em um mês, sabe? Eu tava, meu irmão, o pó da rabiola. Não tinha força pra nada, entendeu? Treinando na academia, porra, meus pesos despencando, não conseguia fazer nada. Na merda, né? Eu não sei porque também que o cara não comprou a nossa comida e tal. Mas enfim, cara, e puto pra cacete, o time mal pra cacete e tal. Chegou no final do ano, eu não queria ficar. Só que teve um jogo, cara, esse ano que eu fui muito bem, que foi contra o Esporte Clube Pinheiros. Mas, tipo assim, fizemos um jogo pau a pau, perdemos pros caras, mas fizemos um jogo pau a pau. E eu, cara, eu dei muito na bola. Porra, dei muita porrada mesmo. Quem estava jogando lá? Meus amigos hoje, Everaldo e Túlio, que tinham jogado comigo no Fluminense. E aí, conversando com eles depois do jogo, tá, eles viraram assim pra mim: pô, Brian, tu melhorou pra cacete, cara. O que que tu fez? Que não sei. Eu falei: eu treinei, irmão. O que que tu acha? Treinei, pô. E, porra, no final do ano vai lá fazer uma peneira lá no Pinheiros, cara. Vem jogar com a gente no que vem, que não sei o que. Eu falei: não demorou. Eu só conhecia os caras, tipo assim, né? Não tinha tido tanto contato naquela época do Rio, porque era só final de semana. Só que aí no final do ano eu fui fazer a peneira no Pinheiros e os moleques eles já tinham meio que arrumado pra mim lá. Então eu fui só pra justificar mesmo, tal. E o técnico lá, o Beto, ele chegou assim pra mim e falou: Brian, só pra justificar os outros atletas, tá? Porque tu já tá dentro. Falou, né? Falou tipo assim. Eu falei: tá bom, relaxei, joguei e tal. Não joguei mal, não. Fiz a peneira bem. E aí ele peneirou alguns outros caras lá e tal, né?
até o levantador, o Antônio, que eu não sei o quê, que hoje é até modelo. E aí fomos, cara, 2004, cheguei lá, cara, 2004 foi o melhor ano da minha vida, meu irmão. Melhor ano da minha vida. Que ano maneiro, sabe? Joguei com os moleques, fiquei amigo pra cacete dos moleques, sabe? E aí a gente treinava no, no, na a musculação, né? A parte de preparação física a gente fazia na salinha de LPO, né? Que quem treinava a gente era o Serginho, do judô, né? Era o nosso preparador físico, tinha ido para 2 Olimpíadas, professor da USP e tal. Só que é, a salinha, quem comandava era o Edmilson Dantas, o Dimas, que era até então o melhor levantador de peso olímpico de todos os tempos do Brasil. Tinha ido para 2 Olimpíadas também e tal. E quem estava treinando naquela salinha era um menino de 12 anos chamado Fernando Reis. A galera conhecia ele como Menor, que hoje é um cara que é o maior de todos os tempos no Brasil na modalidade. Pegou 5º lugar na Olimpíada do Rio e tal, né? Era uma esperança de medalha para o Brasil, só que o Comitê Olímpico Brasileiro fudeu com a vida dele por causa de doping, que não sei o que, enfim. Uma palhaçada do cacete, né? Ele poderia ter pegado uma medalha aí nas últimas Olimpíadas, mas enfim, né? Como sempre, brasileiros sabotando brasileiros. Aquele ano ali deu uma virada na minha vida, cara, porque, sabe, eu fui campeão brasileiro, comecei a ter contato com nomes grandes, né? O empresário, porra, do Dante, empresário do Giba, tal, e o cara veio atrás de mim, que não sei o quê. Enfim, né? É, eu sei que, meu irmão, toda. Ali eu vi que, né, o dia até da peneira pro Pinheiros foi o dia da formatura da minha turma, cara, do colégio, que eu tinha praticamente crescido com os moleques lá em Valença, estudado a vida inteira juntos, só que eu não pude ir. Não pude ir porque, né, tava no dia da peneira e tal. E assim, sem contar, cara, né, é, aniversário de pai e mãe, aniversário meu, aniversário de parente, entendeu, cara? Todas essas, né, coisas que você tem que abdicar, todo, entendeu, cara? Você acorda e vai dormir todo dia com o mesmo objetivo, enfim, né? E dali, cara, minha carreira começou a voar, né? Foi ali que eu, porra, fui campeão brasileiro em 2004, seleção paulista, né? Realmente eu estava jogando muito aquele ano, tá? É... Dali eu joguei muito, cara, contra o time de Sorocaba, especialmente, mas joguei muito mesmo. Era o time mais forte do campeonato. Se eu não me engano, foram eles até que foram campeões. E, e eu sei que joguei muito contra eles. E a gente ganhou o jogo de 3-1 lá no Pinheiros. E depois o técnico de Sorocaba, o Clóvis Granado, que é meu amigo até hoje, também, que é o melhor técnico que eu já tive na minha vida. De longe, tá? Em termos de voleibol, né? E de vida também, sabe? Me ensinou muito. Sou muito grato. E aí ele me chamou para ir para Sorocaba em 2005. Eu fui jogar, fui convocado, né, por ele para a seleção paulista. Ele praticamente levou o time dele de Sorocaba, mais 4 negros de outros times. E aí eu fui um dos caras, né? Ele perguntou pros atletas dele e tal. E aí os moleques me indicaram. E, enfim, e lá no Campeonato Brasileiro, em Saquarema, eu fiz amizade com eles. Kaique, Everton, próprio Hudson, que eu mencionei. Aí tinha o Vinícius, enfim, toda a galera. O líbero do meu time, o Fábio, também foi. E, cara, a gente foi zoado o campeonato inteiro. Por quê? O nosso time era baixo. O mais alto do time era eu, se eu não me engano. E ou um dos mais altos, né? E em compensação, o time, a seleção de Minas Gerais, era literalmente a seleção brasileira, tá? Todos os moleques jogavam no Minas Tênis Clube, Tênis Clube. O único que não era da seleção brasileira, se eu não me engano, era o líbero,
né? O resto do time era da seleção brasileira, titulares também. 2 moleques do Rio, Danilo e Igor, enfim. Com quem eu tinha pegado seleção carioca já. E tudo moleque de 2-3, 2-5, né? Primeiro jogo nosso contra eles, porra, perdemos de 3-2, meu irmão. Uma paulada, sabe? Uma paulada. O jogo pau a pau, todo mundo dos dois times jogando muito e tal. E já deixamos uma impressão ali, só que o nosso técnico, o Clóvis, puto da vida, tipo assim, a gente acabou de perder para a seleção brasileira, cara, e ele estava puto. O que aconteceu com vocês? Que não sei o quê. Não consegui jogar, consegui ganhar um jogo desse, não vai conseguir ganhar de ninguém. E parará. O que houve? O que tá acontecendo? A cama tá com prego. Vocês têm tudo. Eu dou tudo pra vocês. Porra, uma reunião, cara. Enfim, né? É... Mas acabou que, porra, ganhamos o segundo jogo 3-0, terceiro jogo 3-0, aí ganhamos a semifinal, cara, ganhamos do time do Rio Grande do Sul, que para quem acompanha vôlei, um dos meios de rede era até o Lucão, que é meio da seleção brasileira hoje, tá? A gente ganhou do time dele, tal. Ele é um cara de 2,9, né? Fomos pra final contra Minas. Só que aí, cara, o nosso técnico, o Clóvis, ele pegou e falou, quer saber, eu vou fazer uma doideira aqui. Ele pegou o cara que era líbero do meu time, passava muito, e o nosso líbero da seleção, o Breno, também passava muito bem, e o outro ponteiro, o Robvan, também passava muito bem. Ou seja, só que de ataque, né? Ou seja, nós ficamos com 3 líberos, cara. Só que eu passe na mão o tempo inteiro. E aí o levantador fazia o que ele queria. Jogando pra tudo quanto é lado e tal. Meu irmão, ganhamos o jogo a final de 3-0 dos caras. Os caras descendo a burdoada no saque e o passe aqui, ó, na mão, redondinho. Os caras não sabiam mais o que fazer, que a nossa defesa também era foda. A gente, sistema de bloqueio muito bem armado, né? Tudo quanto é bola, a gente amortecia e pegava, defendia e rodava um contra-ataque. Ganhamos, cara, 3-0. Depois disso, eu fiquei louco com os treinos dos caras, o nível que eles estavam treinando e tal. O nosso, né, do Clóvis. Falei, meu irmão, quero ir pra Sorocaba. Acabou o ano tal. Clóvis, ó, tem que vir na peneira, que eu não sei o que tal. Fui na peneira também, que eu não sei. Tipo assim, já sabia que tava dentro, era só eu querer. E foi, cara. Ali 2005, outro ano também que, assim, em termos de vôlei, eu joguei mal, porque era tudo muito novo pra mim e tal. Mas no final do ano eu consegui ganhar a minha final do Banespa. Ganhamos de 3-2, 3-1, a final do campeonato juvenil. Ali eu lavei minha alma e eu ganhei jogando, né? Até com uma fascite plantar. Só que mesmo assim joguei e nós ganhamos o jogo, né? Eu também joguei muito bem e tal. Meu irmão, daí pra frente é história. Ali eu, né, já era profissional, considerado profissional e tal. Tipo assim, cara, tem muito mais coisa. Minha primeira Superliga foi em 2007. Primeira temporada fora do Brasil foi em 2009. Entendeu? Aí depois, porra, joguei 2 temporadas fora, voltei pro Brasil, aí saí de novo, tal. Até que em 2011 eu vim jogar na Estônia. E em 2006 eu tive minha primeira lesão de joelho, de menisco, lateral do joelho esquerdo. Lesionei durante um jogo. Aí no último jogo da final do Campeonato Paulista, eu senti a dor de novo, né? Treinei, cara, 3 meses com o menisco rompido sem saber. Mas terminei o jogo assim mesmo, com dor saltando isso aqui, porque eu não tinha força para aplicar no chão, né? Mas tem até vídeo meu, cara, vídeo nosso, né, dando a volta olímpica e eu mancando, sabe? Enfim, cara, é muito doido pensar aonde que o vôlei me levou. Eu sei que, cara, 2010 eu fiz a segunda operação de raspagem do menisco. Ali eu já tirei o menisco inteiro, porque não tinha mais nada a ser feito, né? E, enfim, minha última temporada profissional foi em 2013, 14, aqui, né? Onde joguei pelo time aqui de novo e, cara, acabou
o último jogo da final acabou comigo, sabe? Eu já tava de saco cheio, já tava. Era tudo dinheiro, 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 dinheiro e tal, e enfim, né? É, ali, meu irmão, foram os dois últimos pontos do jogo. Eu fui pro saque, eu dei 2 bordoadas no saque viagem. Acabou, eu falei, meu irmão, fecha a conta e passa a régua. Chega de vôlei pra mim, né? É, de lá pra cá, nunca mais encostei na bola de vôlei. Não vou dizer que nunca mais encostei, mas assim, nunca treinei, nem pelada, nada, não quis. Porque eu sabia que eu deixei tudo ali, meu irmão. Eu me aposentei com 28 anos, já se fazem 10 anos. Nunca me arrependi, tá? Eu cheguei no meu limite absoluto, cara, de destruir meu corpo. Eu não tenho joelho, eu tenho artrose estágio 4 no joelho esquerdo, né? Descobri outro dia até. Eu achava que era 3, mas é 4. No joelho direito, que é 3. Dei tudo que tinha que dar, meu irmão, pro vôlei, sabe? E assim, feliz demais, sabe? Se eu soubesse que tudo ia acontecer da maneira que aconteceu, teria feito de novo, teria treinado mais, teria pegado mais peso e arrependimento zero, entendeu? Teria mudado algumas coisas, talvez teria mudado alguns comportamentos, algumas decisões, né? Mas esses erros também me fizeram crescer, me fizeram entender que eu cometi muitos erros por não ter um guia, não ter ninguém para me dizer, ó, faz isso, faz aquilo, porque meus pais não tinham conhecimento nenhum de esporte profissional, né? Eu também não, entendeu? Então, assim, eu não sabia como levar a minha carreira, então eu fiz muita escolha errada por causa disso. Saí do Brasil muito cedo, né? Me envolvi com pessoas erradas, é, enfim, mas aprendizado, cara, aprendizado, entendeu? E essas coisas me fizeram ter essa mentalidade blindada que eu tenho hoje, né? Eu sei que o vôlei, cara, me ensinou a trabalhar em grupo, o vôlei me ensinou a respeitar as diferenças, né? Cara, todos os times que eu fui, quase metade do time era gay, né? Nunca tivemos problema com isso, sabe? São todos meus amigos até hoje, sem problema nenhum, né? Os os que não se radicalizaram por causa de política, né? Eu falo com eles até hoje, sabe? Então, assim, eu espero que tem muito mais coisa. Depois, qualquer dia eu vou fazer também uma história, um vídeo da história desses 10 anos aqui na Estônia. Esse vai ser mais pesado. Eu achei que ia me emocionar contando a história do vôlei, mas até que não, né? Porque é muita lembrança boa, sabe? As lembranças ruins, cara, sabe? Eu sabia que eram coisas do esporte e tal, e acabou que, né? Aqui da Estônia tem muita coisa que me machuca até hoje, porque foram pessoas que eu achei que estavam do meu lado, né? Histórias de traição, de namorada, enfim. Isso aí eu vou tirar um dia para contar com mais detalhes, porque é uma história mais pesada e essa aí eu tenho certeza que vou acabar me emocionando. Mas assim, a mensagem final é isso, cara, que eu sou o único da história da minha cidade a ter me tornado profissional de vôlei. Não fui campeão olímpico, não fui campeão mundial, não, né? Não, eu joguei entre esses caras, mas não fui, não cheguei a ser, porque eu não tinha nível para isso, não tinha capacidade para isso, mas cheguei no meu máximo, tá? Sou extremamente orgulhoso da minha história, entendeu? Fiz o que ninguém na minha cidade jamais fez. É uma cidade que não tem voleibol, tá? É extremamente amador. E eu consegui sair dali simplesmente pelo fato de trabalhar. Trabalhar e trabalhar e trabalhar. Para mim, cara, é o que eu sempre falo. Trabalho duro nunca foi problema, sempre foi a solução, sabe? Tava com problema, meu irmão, vamos treinar, sabe? Dava um jeito, cara. Entendeu? Não tinha hack de agachamento, colocava a barra na porra das barras paralelas, tirava dali, dava um passo para trás e agachava. Entendeu? Esse tipo de coisa, sabe?
não tinha areia, meu pai, porra, pegou uma porra, dois caminhões de areia, botou no quintal lá de casa pra eu treinar. Fez um tanque de areia lá, eu ficava correndo com o pezinho na canela, pulando, que não sei o que. Treinava no quintal de casa, sabe? É... Então assim, cara, pra tudo tem um jeito, pra quem quer, entendeu? Foi sacrificante, foi. Eu dei, por muitas vezes eu dei a minha saúde mental pro esporte. Eu dei relacionamentos pro esporte. Eu sacrifiquei, né? Não vou dizer que sacrifiquei amizades, porque amigo de verdade nunca vai sair do teu lado por causa da tua escolha. A não ser que tu esteja indo pro crime, né? Mas por causa de uma escolha profissional e tal, o cara nunca vai deixar de te apoiar. Mas, enfim, perdi contato com muita gente legal, até que, né, cara, que você se divertia, né, na noite e tal. Que não eram amigos, mas que com quem você teve uma boa relação. Perdi esse contato também por causa do esporte e tal, né, cara? Perdi muita coisa, sabe? Saí da vida de muita gente por causa disso, namoradas, enfim. Mas arrependimento zero. Eu tinha que olhar pro meu lado também, né? Aprendi muito, tomei muita porrada, ganhei muito jogo, perdi muito jogo, né, cara? Cheguei onde dava. E o que fica é gratidão, meu irmão, sabe? Gratidão de ter aprendido. Eu ganhei tanto presente, cara. Eu tive orgulho de vestir a camisa do Fluminense e jogar um jogo em frente ao meu avô, que era Fluminense roxo. Ele que deu pra gente a paixão pelo Fluminense, né? Eu tive orgulho de dar esse presente pra ele, de ver um neto dele vestindo a camisa do Fluminense, jogando e ganhando, sabe? Então, assim, são coisas que dinheiro nenhum no mundo vão pagar, entendeu? Essas memórias que ficam e que, né, vão ficar para sempre, vão comigo pro túmulo. E que eu quis dividir. Então, óbvio que tem muito mais coisa, mas muito mais coisa, né? Não dá para resumir num vídeo aí de sei lá quanto tempo. Mais uma hora praticamente de vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado de escutar e espero que tenha inspirado você aí de alguma forma, que está buscando qualquer coisa na tua vida, né? Porque eu busquei ser um jogador profissional de vôlei saindo de uma cidade onde praticamente não existia voleibol. E cheguei, cara, sabe? Então, assim, se eu cheguei, meu irmão, tu chega também, sabe? Você não pode ser burro, né? Tem que ser um objetivo realista e trabalha. Trabalha que os céus sempre vão escutar e dar chance àqueles que merecem, né não? Galera, peço perdão de ter falado muito, só que é muita coisa realmente para falar. Para quem ficou até o final, quero agradecer muito, tá? Obrigado mesmo. Mesmo que vocês tenham que ter dividido o vídeo aí em 2 vezes, 3 vezes tal, para quem assistiu, se interessou, muito obrigado. Espero que tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Valeu, vou ficar por aqui, que já falei pra cacete, eu tenho que voltar pro trabalho agora. Então é isso, obrigado mais uma vez, um beijo enorme a todos, estamos juntos sempre, valeu e até mais. Deixa o like aí, comenta, compartilha, se inscreve no canal para os próximos vídeos aí, valeu? Tamo junto, é nóis.